Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar a respeito da síndrome do pânico, o que é e quais são os principais sintomas. Então, antes da gente começar a falar a respeito do transtorno em si, é importante falar a respeito das crises. O desconforto e o mal-estar, eles geralmente estão associados às questões orgânicas, aos sintomas físicos que o paciente sente. Então, são eles, os principais sintomas: ânsia, enjoo, tontura, sudorese excessiva, calafrio, que é o suor nas mãos geralmente, formigamento nas mãos e nos pés, aceleração do batimento cardíaco, que é a taquicardia, e por consequência, um aumento na pressão arterial, uma sensação de não pertencer ao próprio corpo, tremor, diarreia e muito medo, um medo muito intenso de morrer. Mas como esses pacientes geralmente estão muito incomodados e muito assustados com o que está acontecendo fisicamente, eles são levados ao pronto-socorro ou eles vão até o pronto-socorro buscar uma ajuda e encontram os médicos lá e contam a sua queixa, contam o que estão sentindo, e como nem sempre é o mesmo plantonista que atende esse paciente, ele é dispensado, ele recebe alta para voltar para sua casa depois de ser medicado. E ele não compreende o que está acontecendo com ele naquele momento é emocional. Então, depois de algumas investidas, de algumas idas a outros profissionais, como por exemplo o cardiologista, o clínico geral, o neurologista, e depois de fazer uma bateria de exames e perceber que está tudo em ordem com o seu corpo, esses médicos, esses colegas, dizem para o paciente: olha, o que você tem é psíquico, é uma patologia psíquica e você precisa buscar um psiquiatra e um psicólogo. E aí fazer o tratamento combinado, medicamentos mais psicoterapia. Nós costumamos dizer que a síndrome do pânico é a patologia do medo de ter medo. Esses pacientes, eles têm muito medo de ter uma crise, então eles acabam evitando ou se privando de ir em alguns lugares que antes eles iam com tranquilidade, com prazer. E aí eles acabam se isolando mais e ficando em casa, imaginando que ali nada vai acontecer, imaginando que ali eles estejam protegidos. Ou então é um medo muito grande de que numa crise, estando naquele lugar que eles iriam antes, eles não vão ser socorridos, não vai ter uma pessoa que vai poder ajudá-los. E também o que acontece na imaginação é que, como o medo é muito intenso de morrer, eles imaginam que vai acontecer um infarto, um AVC, então eles deixam de ir ao trabalho, apresentam atestados ou pedem atestados, ou simplesmente não vão ao shopping, não vão à casa dos amigos, ou se estão em algum lugar e sentem o mal-estar, eles acabam indo embora rapidamente, pedem um táxi, pegam um ônibus, vão a pé, enfim, para poder se livrar dessa dor, para poder se livrar do sofrimento e abreviar a crise. Mas isso não é real. A crise ela tem um tempo de duração. Não é porque você se retirou daquele local que tudo ficou resolvido. É o tratamento, como a gente acabou de dizer, que vai resolver, Mas então, o que é importante a gente poder pensar aqui? Que o psicólogo vai poder ajudar esse paciente, Porque a importância da terapia nesse momento. O psicólogo vai poder ajudar esse paciente a visitar alguns momentos da sua história e entender as causas do que o levaram a ter esse sofrimento, a ter a síndrome, E aí isso pode estar ligado a muitas questões, inclusive a questão biológica. Mas na terapia, investiga-se mais as questões de repente, uma depressão pós-parto, uma dificuldades, adversidades depois do parto, a perda de um ente querido, a perda de um emprego, a perda de algo significativo de uma maneira geral, estresse, preocupações excessivas com o futuro ou com questões do cotidiano. Então esse paciente ele vai poder obter auxílio para abandonar o controle excessivo, a abandonar a preocupação excessiva com o futuro, a repensar e reconstruir as expectativas em relação a si próprio e em relação ao outro, definir metas e objetivos que sejam palpáveis, mensuráveis e alcançáveis, que muitas vezes pelo nível elevado de ansiedade que o paciente tem a crise,
e ele estabelece metas que não são reais, que são irreais. Esse paciente é levado a aceitar a sua própria ansiedade, que não tem como se desfazer dela, mas ele é levado a compreender e a aprender a lidar com isso, a ficar no momento presente, a aprender a lidar com o medo e também, e talvez principalmente com o medo de falhar. Ele é levado também a abandonar o perfeccionismo, aprender a dar espaço para o positivo e para o que é bom e não só para o negativo, a examinar os próprios pensamentos e, por fim, a lidar com os imprevistos. Espero ter ajudado de alguma maneira. Se você gostou desse vídeo, compartilhe para que chegue até mais pessoas essas informações. Curta nossa página no Facebook e se inscreva também no nosso canal no YouTube. Até o próximo vídeo então, pessoal.